Boa noite, pessoal. Estamos online aí, finalmente. Acreditamos que dê certo. Estávamos tentando transmitir pelo computador, mas não deu. Estamos aqui pelo celular. Espero que todos estejam ouvindo, né, direitinho. Vamos só fazer algumas mudanças aqui. Boa noite a todos. Estamos aí online, graças a Deus. A tecnologia nos proporciona aí estarmos conectados, né? É uma felicidade imensa receber o convite aí dos companheiros da Casa Espírita André Luiz para estarmos aí trazendo reflexões acerca dos ensinos de Jesus e dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar uma mensagem, lendo a mensagem, né, do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição 25 do livro Sinal Verde, com o tema Preocupações. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Não é a preocupação que aniquila a pessoa, e sim a preocupação em virtude da preocupação. Antes das suas dificuldades de agora, você já faceou inúmeras outras e já se livrou de todas elas, com o auxílio invisível de Deus. Uma pessoa ocupada em servir nunca se dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Disse um notável filósofo: uma criatura irritada está sempre cheia de veneno. E podemos acrescentar, e de enfermidade também. Trabalhe antes, durante e depois de qualquer crise, e o trabalho garantirá a sua paz. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida, em anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para reconhecer o saldo imenso de vantagens a seu favor. Geralmente, o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que, se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, aguentará também hoje. Então a gente vê assim uma felicidade de todas as mensagens espíritas, né? Todas as mensagens dos benfeitores. Esse tema preocupações que André Luiz nos traz no livro Sinal Verde, iniciando a mensagem dizendo para que a gente não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Veja só, que a vida pode resolver os nossos problemas sem qualquer esforço da nossa parte, querendo dizer que a espiritualidade amiga está conosco, que Deus está conosco, que Jesus está conosco, que os benfeitores estão aí. Essa outra parte que ele diz aqui, que também é tão bonita, dizendo que geralmente o mal é o bem mal interpretado. Em qualquer fracasso, compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir. E quem pode servir, carrega consigo um tesouro nas mãos. E muitos de nós não esquecemos desse tesouro que nós carregamos nas mãos, que é a oportunidade de servir, que está bem dentro do tema que nós vamos falar hoje, né? Ele encerra dizendo: por maior que ele seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem, seria os nossos problemas, aguentará também hoje. Então aí, dizendo que não estamos sozinhos, né? Vamos dizer boa noite a todos os que estão se conectando aí. Lemos a mensagem inicial do livro Sinal Verde, lição 25, Preocupações, e vamos agora fazer a nossa prece,
né, nos conectando com os benfeitores da Casa Espírita André Luiz, que estão conosco aí, onde nós estamos dentro dos nossos lares. Então, fechando os nossos olhos, agradecidos a Deus pela oportunidade da vida, pelo corpo perfeito, agradecidos aí pela inteligência, pelo discernimento do bem e do mal, a razão que Deus também nos deu, para podermos usarmos o livre-arbítrio e fazermos escolhas conforme o nosso entendimento e a nossa maturidade. Obrigado, Senhor, por esse dia, por aqui estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome, porque disseste, Senhor, que onde estiver 2 ou mais reunidos em Teu nome, lá o Senhor estaria. E aqui estamos, reunidos pela tecnologia do século XXI. Nossa casa está fechada, de portas fechadas fisicamente, mas espiritualmente conectada com o Senhor e com os benfeitores das altas esferas. Estamos conectados pela tecnologia do computador, do notebook, do celular, agradecidos, Senhor, pela possibilidade da modernidade nos aproximarmos para falarmos de Ti, de Deus, para falarmos dessa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. Pedimos ao Senhor que derrame suas bênçãos sobre todos nós, nos ajudando a trazer mais uma mensagem consoladora, esclarecedora, diante das provas e expiações que estamos passando, pedindo a inspiração dos Espíritos amigos e cada um no seu lar, receber a dádiva dessas bênçãos do conhecimento, da energia amorosa, da energia positiva, envolvendo cada coração, aumentando a sua esperança, a sua fé, a sua coragem. Iniciamos mais uma palestra da Casa Espírita André Luiz, conectados pelos laços de amor e dos bons sentimentos, pedindo a Jesus que leve aquilo que vamos construir de boas energias, não somente aos lares conectados, a todos os trabalhadores nos 2 planos da vida, da Casa Espírita André Luiz, a todos os lares que clamam, Senhor, pela esperança, pela fé, pela coragem. Que chegue, Senhor, aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos presídios, que estão pelas ruas, embaixo das pontes, dos viadutos, aqueles que se entregam à violência, ao crime, envolvendo aqueles nossos irmãos que estão desencarnando pelo Covid, pelo coronavírus, e os demais irmãos que também continuam desencarnando de dengue, de câncer, de acidentes, pelo suicídio, que continuam voltando à pátria espiritual, que possam receber as bênçãos amorosas do Teu amor e da assistência dos benfeitores. E chegue aos corações aonde há necessidade da esperança e da fé. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então vamos lá, meus irmãos, na reflexão da noite, que foi divulgado aí o tema Participação na Felicidade, que é um tema que Joana de Ângeles nos traz no livro Leis Morais da Vida. É um livro que a gente está assim, já fez bastante palestra, bastante reflexão com esse tema, com os temas deste livro, que ele tem base no Livro dos Espíritos, onde os Espíritos nos trazem também uma parte sobre as reflexões das leis divinas, né? Começando aqui, Joana de Ângeles, ela nos diz que quando alguém chora, acoimado por este ou aquele problema, fácil é participares do seu drama, dilatando esforços para diminuir-lhe o padecimento. Então nós vivemos uma era aí da prática da caridade, não somente na doutrina espírita, mas a gente vê que todas as religiões e pessoas que não têm religião estão aí numa prática fraterna de ajudar o próximo. Então muitas pessoas estão e ficam sensibilizadas de ver pessoas doentes, com necessidade de remédio, com necessidade de alimento, com necessidade de móveis que de repente perdeu, que a casa pegou fogo ou a enchente tomou conta. E aí muitos de nós nos reunimos nessa ação benéfica
de ajudar com as coisas materiais. O que Joana de Ângeles inicia, voltando aqui para a gente refletir, onde ela coloca claramente com essas palavras: quando alguém chora acoimado por este ou aquele problema, fácil é participares do seu drama, dilatando esforços para diminuir-lhe o padecimento. Então ela quer dizer que é muito fácil a gente colocar a mão no bolso, se a gente tem dinheiro, se a gente tem recursos para ir comprar uma cesta básica, ir na farmácia comprar um remédio, é muito fácil fazer isso. Ela coloca, seguindo: ante a fome ou a enfermidade, experimentas o apelo aos elevados sentimentos que te concitam a ajuda automática e rápida. Então seria, a gente se coloca aí para ajudar o próximo nesse processo automático e rápido para sanar aquele problema que a pessoa está passando, né? Ela diz que é muito fácil a gente fazer isso. Ela coloca aqui que, sem dúvida, todo socorro que se oferta a alguém que sofre é de relevante significação. Querendo dizer que toda ajuda, todo socorro que a gente oferta a alguém é de muita importância e de muito significado. Mas ela diz: caridade sim, a dádiva material e o gesto moral de solidariedade. Indispensável, porém, não te deteres na superfície da realização. Então ela vem dizer para a gente que a prática da caridade, dessa forma, de ajudar materialmente, como muitas pessoas se enchem de compaixão e começam a ajudar todo mundo que pede, ela fala que é muito fácil, que tem o seu valor, né? Sim, é uma dádiva, tem um gesto moral de solidariedade isso, e que sem dúvida é um socorro, né? Que nós estamos ofertando a alguém que sofre. Mas ela inicia a mensagem dizendo que quando alguém chora acoimado por este ou aquele problema, fácil é participarmos do seu drama. E a gente está participando de muitos dramas, de muitas pessoas que estão aí com esses problemas materiais, né? Principalmente nos dias de hoje. Quantos autônomos, quantos profissionais que viviam e vivem daquilo que vende no dia, nas ruas, nos lugares onde eles trabalhavam, né? Autônomos, né? Que tiveram que fechar as portas. Quantas pessoas aí estão sensibilizadas com muitos amigos, familiares que estão precisando de ajuda material. Mas Joana de Ângeles, ela, nessa mensagem Participação na Felicidade, no livro Leis Morais da Vida, ela nos traz a reflexão que é muito fácil a gente praticar a caridade, conforme o Espírito da Verdade colocou, que fora da caridade não há salvação, e a gente se entrega nessa ajuda material. Mas a gente sabe que os espíritos, na doutrina espírita, já deixou muito claro que a verdadeira caridade não é essa apenas de ordem material. Se a gente parar para pensar, muitos de nós estamos aí, ao longo desses anos, dos dias da semana, entregues à prática da caridade na instituição espírita, nos hospitais, em presídios, em orfanatos, em abrigos de idosos, levando marmitex, sopa para as pessoas que estão nas ruas. Mas estamos vivendo um momento de reflexão com esse isolamento e com o coronavírus, para a gente refletir o que é a verdadeira caridade também que nós praticamos. Porque nós não estamos podendo ir nesses lugares praticar a caridade. E aí? Como que a gente vai praticar a caridade? Se não tem casa espírita aberta para a gente praticar a caridade na aplicação do passe, dando cesta básica, dando sopa, ajudando. Se nós estamos aí proibidos, né, de circular pela cidade, nas instituições. Como que a gente vai praticar caridade dentro de casa? Porque Joana de Ângeles, como ela fala, né, participação na felicidade, quando alguém chora acoimado por este ou aquele problema, fácil é participar do seu drama, dilatando esforços para diminuir-lhes o padecimento. E agora? Porque a gente vê pessoas, né, às vezes pedindo socorro, e muita gente falando: eu não posso sair de casa porque eu sou do grupo de risco,
Eu tenho problema respiratório, cardíaco, eu tenho diabetes, a minha idade já é avançada. Se alguém precisar de alguma coisa, como que eu faço para ajudar? Onde que eu levo essa roupa? Onde que eu levo esse alimento? E aí? A gente está tendo que descobrir outras formas que talvez a gente já leu, já estudou de praticar caridade, que não seja apenas essa. Porque numa situação dessa, vamos pensar assim, num momento como esse, e aquelas pessoas que não têm condições de ajudar materialmente, como que elas poderão praticar a caridade? Se ela não tem roupa, se ela não tem alimento, se muitas vezes são elas que estão precisando, né? Algumas pessoas estão perguntando, né, qual a diferença entre a caridade e ajudar esperando recompensa, né? Porque a caridade maior que ações materiais são transitórias, né? Então seria, a gente está descobrindo porque Jesus, enquanto ele esteve encarnado, ele praticou a caridade na sua maior excelência, ajudando a todos que bateram a sua porta. E a maior ajuda que Jesus pregou e ajudou naqueles que o procuraram era dar esperança às pessoas, para que elas fossem fortes diante das dificuldades e dos problemas que elas estavam passando. Mas nessa reflexão de Joana de Ângeles, que coloca que ante a fome ou enfermidade experimentas o apelo aos elevados sentimentos que te concitam a ajuda automática e rápida, nós estamos sendo convidados a ajudar além das coisas materiais. Porque muitas vezes a gente ajuda materialmente, com a cesta básica, com roupa e tantas coisas, mas quem que é essa pessoa que está precisando de roupa? Quem que é essa pessoa que está precisando dos alimentos? Quem que é essa pessoa que está precisando de fralda? Quem que é essa pessoa que está precisando de remédio? O que tem por trás? Porque muitas vezes a gente ajuda, mas a gente não sabe a real necessidade, o que levou essa pessoa a precisar dessas coisas materiais. Por quê? Porque muitos de nós não queremos nos envolver com os problemas dos outros. A gente quer ajudar nessa caridade, muitas vezes momentânea, e a gente não pergunta para aquele que está recebendo a ajuda, como que você está? O que você está precisando além disso? Será que você precisa somente dessa cesta básica, desse remédio? Né? Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Aí a gente vai lá no livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que ele tem uma mensagem de título Esmola. Ele começa citando uma passagem do apóstolo Lucas, no capítulo 11, versículo 41, que ele diz assim: dai antes esmola do que tiverdes. Então, ele começa, o Emmanuel, perguntando, dentro dessa proposta do apóstolo Lucas, né, no capítulo 11, versículo 41, ele, nessa proposta de Jesus, dai antes esmola do que tiverdes, ele pergunta, Emmanuel, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Aí a gente para pensar, né? Vocês podem dizer, Eudes, quando eu estou dando roupa, alimento, remédio, eu estou ajudando com coisas materiais, às vezes dinheiro, eu estou dando o que eu tenho ou o que eu detenho? Que Emmanuel, ele faz essa afirmação: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Aí a gente pergunta, né? O que eu detenho de mim? Se nós aprendemos com a doutrina espírita e com o Evangelho de Jesus, que a única coisa que pertence a nós são as virtudes e as nossas conquistas. Que tudo isso que nós temos de material e que está à nossa volta, carro, casa, apartamento, empresa, emprego, dinheiro na conta, tudo isso não nos pertence, é um empréstimo. E Emmanuel, ele começa essa mensagem no livro Fonte Viva dizendo assim: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. E ele segue: a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo,
aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então seria, no mundo de provas e expiações que a gente vive, é fundamental fazer isso. Como Emmanuel diz, que a caridade é sublime em todos os aspectos, sob os quais se nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável das pessoas que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo. Porque o nosso mundo ele tem muitas misérias. Então também é caridade. Como mesmo que Joana de Ângeles coloque lá, né? Quando alguém chora, acoimado por este ou aquele problema, é fácil a participares do seu drama, dilatando esforços para diminuir o padecimento. Joana de Ângeles diz que é fácil fazer isso. E Emmanuel, numa mensagem muito parecida com a de Joana de Ângeles, ele vem nos trazer mais elementos dessa prática de caridade e dizer que a caridade é sublime em todos os aspectos. Até porque é a caridade que a gente consegue praticar hoje. Muitos de nós, muitas pessoas que eu já conheci, têm dificuldade, por exemplo, de praticar a caridade ou trabalhar em abrigo de idosos, em orfanato, em hospitais psiquiátricos, porque elas se sentem emocionalmente abaladas. Aí a gente pergunta, essa pessoa ela está proibida de praticar caridade nesses lugares? Não, existem outras formas. Como Emmanuel diz, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Mas é sublime a caridade em todos os seus aspectos. E a gente tem que reconhecer, né, não esquecer da abnegação admirável daquelas pessoas que distribuem pão, agasalho, remédio, socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando. Por quê? Porque tem muitas pessoas que nem isso fazem. Tem muita gente que nem dá pão, que nem dá agasalho, que nem dá remédio, que nem distribui essas coisas para as pessoas. E ele segue dizendo, é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que nos fundamentos substanciais da vida não nos pertencem. Que é aquilo que a gente disse, né? Que ele vem lembrar que os nossos bens que detemos provisoriamente pertencem a Deus. E ele diz que o dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recurso aos homens segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então seria, quando Emmanuel inicia a mensagem, lembrando essa passagem de Lucas, capítulo 11, versículo 41, dizendo, dai antes esmola do que tiverdes, e aí ele traça mais alguma fala aqui, e ele começa dizendo, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. E eu volto a perguntar, o que nós detemos? Porque uma coisa é o que ele diz, dar o que temos. O que eu tenho de verdade? E o que eu detenho? Na sequência, Emmanuel faz algumas perguntas para a gente entender essa diferença entre dar o que nós temos e dar aquilo que nós detemos. O que nós temos e o que nós detemos? Querendo dizer que o que nós temos é aquilo de material, mas eles não pertencem a nós, que o dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai. Mas o que nós detemos? Como a proposta da doutrina espírita é a proposta do autoconhecimento, da autoiluminação e da nossa autotransformação, nós estamos aí fazendo uma mudança nas nossas maneiras de pensar, na nossa maneira de sentir, e estamos aí nos descobrindo enquanto seres que somos filhos de um amor de Deus que é todo amor, justiça e caridade, e que trazemos dentro de nós questões, conquistas de ordem moral e espiritual boas, e que muitos de nós acreditamos que a caridade é só dar coisas, mas nós temos coisas dentro de nós para dar de nós. É isso que Emmanuel quer dizer. O que nós detemos aqui dentro que ninguém tira, que ninguém vai tomar. Se aquilo que temos é de Deus, que está nos emprestando, o que nós detemos em nós? Aí eles fazem algumas perguntas.
Não olvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Tirando as coisas materiais. O que temos de nós próprios para dar? O que nós estamos dando de nós mesmos? Será que a gente consegue identificar que eu tenho paciência, eu tenho perdão, eu tenho humildade, eu tenho simplicidade, eu tenho compaixão, eu tenho solidariedade, fraternidade? O que eu tenho de mim? Ele pergunta: o que temos de nós próprios para dar? Para a gente identificar o que nós temos de nós próprios para dar, a gente tem que fazer esse mergulho na nossa intimidade, olhando para dentro de nós. Quando a gente olha para dentro de nós, nós nos descobrimos. E Martins Peralva, que é um autor espírita, que não é médium de psicografia, mas que escreveu alguns livros, entre alguns livros que ele escreveu, é Estudando a Mediunidade e Estudando o Evangelho. No livro Estudando o Evangelho, ele diz, numa proposta de reencontro conosco mesmo, ele fala que quando nós olhamos para dentro de nós, nós encontramos quem? Ele fala que nós encontramos Deus. E ao encontrar Deus, o que pode sair de mim? O que pode sair de dentro de nós para o nosso próximo? Então ele pergunta: que temos de nós próprios para dar? Aí a gente pensa, né, que muitas pessoas estão dando, acreditando que o que elas têm dela é ofensa, humilhação, perseguição, crítica, fofoca, falar mal, ser negativa, ser pessimista. Tem gente que está dando isso. Nessa pergunta de Emmanuel, o que temos de nós próprios para dar, tem gente que está dando coisas ruins. E outros de nós, muitos de nós, estamos dando aí tolerância, paciência, compreensão, fraternidade, solidariedade, emprestando os nossos ouvidos, fazendo uma prece, como alguns colocaram aqui, que é uma forma de fazer a caridade, né? É fazer uma prece, aplicar um passe à distância em alguém que está doente, que está em aflição, que está com ansiedade, está com depressão, está triste, se sentindo sozinho. O que a gente pode dar? Como Emmanuel pergunta: o que temos de nós próprios para dar? Aí ele segue com outra pergunta, dizendo assim: que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Por quê? Porque conforme Emmanuel, ele começa essa mensagem dizendo: dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Aí ele coloca, né, a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando-a. Então, aqueles de nós que praticamos a caridade, mesmo que seja a caridade material, nós estamos aprendendo a solidariedade e também ensinando a solidariedade, querendo dizer que nós somos modelos. Quando ele pergunta que espécie de emoção estamos comunicando aos outros, o que ele quer dizer? Que nós somos esses modelos. Se eu sou uma pessoa calma, tranquila, serena, uma pessoa mais equilibrada, mais harmônica, as pessoas estão me olhando. E as pessoas estão percebendo: nossa, como fulano, fulana é uma pessoa serena, é uma pessoa mais equilibrada, né? Tá passando por um problema muito difícil, tá com problema de saúde, problema financeiro ou problema na família, mas ela demonstra ter um controle, ter um equilíbrio. Isso é ensinar para os outros como ser cristão, como ser espírita. Mas que isso tenha que sair de dentro de nós. Por quê? Porque são emoções. Quando Emmanuel pergunta que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Por quê? Porque quando nós ficamos com raiva, magoados, chateados, aí a gente fica carrancudo, de senho fechado, com um ar de muita preocupação, de irritação, de não estar gostando de alguma coisa. Nós estamos provocando emoções iguais nos outros. Tem pessoas que
sintonizam, que a gente sabe que tudo é energia, acabam sintonizando. Se eu chego nervoso em algum lugar e falo alguma coisa gritando, com raiva, bravo, tem gente que já vai ficar acelerada, vai ficar nervosa também, já vai entrar na sintonia. Por isso que Emmanuel pergunta: que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Será que nós estamos comunicando emoções de equilíbrio, de confiança, de coragem, de fé, de esperança? Porque os espíritos, eles costumam dizer que o espírita, ele tem uma visão diferente em relação à vida, por conta do conhecimento ou do saber que nós sabemos que tivemos muitas vidas, estamos entendendo por que estamos aqui e o que nos vai acontecer no futuro. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 2, me parece que a primeira ou é a segunda mensagem do capítulo 2, tem a mensagem lá que nos fala que é a visão de futuro. Seria, o espírita, ele tem aqui no capítulo 2 essa visão de futuro, onde a vida futura, que é a mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2. A vida futura. Então seria, o espírita, ele tem uma visão de futuro, ou deveria ter, com mais esperança e mais confiança. Por quê? Porque ele sabe que ele teve muitas vidas, que ele vai ter outras vidas pela frente, e que o futuro e a condição dessas encarnações vai depender do que ele está fazendo agora. Como Emmanuel nos diz que nós estamos aprendendo a solidariedade e estamos ensinando. Mas não é somente a solidariedade, a prática da caridade. Estamos aprendendo outras virtudes e também estamos ensinando para as outras pessoas, porque nós somos espelhos. Muitas pessoas olham para nós e nos admiram. Muitas pessoas olham para nós e pensam: eu gostaria de ser igual fulano, igual ciclano. Quantas pessoas que acompanharam Chico Xavier não gostaria de ser como Chico? Naquela bondade, naquele amor, naquela calma. Olhava para aquela alma e pensava: meu Deus, quando que eu vou chegar a ser assim? E Emmanuel pergunta: que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Por quê? Porque nós podemos transmitir boas emoções para os outros. Mas para a gente conseguir transmitir boas emoções para os outros, a gente precisa estar construindo estas boas emoções dentro de nós, que é exatamente aquilo que detemos. Na afirmação de Emmanuel, nessa mensagem Fonte Viva, dar o que temos é diferente de dar o que detemos, aquilo que detemos é o que nós estamos construindo dentro de nós. E as pessoas, elas nos olham, nos observam, nos julgam e estão nos acompanhando, ou querem ser igual a nós, ou estão olhando para a gente e dizendo: eu não quero ser igual àquela pessoa. Muitas vezes pelo comportamento negativo, muitas vezes pela maneira agressiva de falar, por ser uma pessoa que não demonstra ter fé, ter esperança, ter confiança. E nós espíritas estamos sendo convidados em todos os momentos da nossa vida, não é apenas agora, no momento que estamos passando por esse coronavírus aí. Em todas as provas e expiações, em todos os convites que a vida nos faz com seus desafios. Porque se a gente olhar para trás, quantas coisas a gente já passou e já superou. Quantos desafios, como a mensagem inicial fala, né, aqui de André Luiz, onde ele diz, né, que ele coloca que em qualquer fracasso compreenda que se você pode trabalhar, pode igualmente servir, e quem pode servir carrega consigo um tesouro nas mãos. Por maior que lhe seja o fardo do sofrimento, lembre-se de que Deus, que aguentou com você ontem as provas e expiações, aguentará também hoje. Então seria a gente não perder a esperança, não perder a confiança, a gente entender que nós trazemos dentro de nós, nesse mergulho dentro da nossa intimidade, enxergar qual que é o nosso potencial, qual que é a nossa capacidade. Mas o nosso potencial, a nossa capacidade de amar, o nosso potencial, a nossa capacidade de perdoar,
O nosso potencial, a nossa capacidade de mostrar para as pessoas que viver é uma dádiva divina. E quando a gente se permite dar o que temos e dar o que detemos, nós estamos aí mexendo com a energia desse universo, porque nós estamos movimentando dentro de nós algo bom e estamos nos comunicando com os espíritos das altas esferas quando isto é sincero. Então, inicialmente, quando Emmanuel diz não ouvidemos assim as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? E ele segue: que reações provocamos no próximo? Dentro dessas emoções que ele perguntou, ele segue perguntando: que reações estamos provocando no próximo? Por quê? Porque nós somos modelo. As pessoas estão nos observando. As pessoas estão vendo. Quantas vezes nós olhamos o comportamento dos outros e pensamos assim: meu Deus do céu, graças a Deus que eu não estou assim. Eu agradeço a Deus que hoje eu estou melhor. Que Deus envolva essa pessoa, que dê força a ela, para ela se autodescobrir como eu estou me autodescobrindo. Como uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 10, intitulada, assinada por um espírito protetor, que ele diz que hoje nós estamos melhores do que há 100 anos. Quer dizer que nós estamos num caminho de crescimento, de evolução, mas isso exige esforço. E essas perguntas que Emmanuel faz: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Porque o trabalho não para, o trabalho não cessa do autoconhecimento. Nós estamos numa constante caminhada de evolução, de ir deixando para trás o homem velho para que surja o homem novo, cheio de virtudes, de conquistas. E Emmanuel faz outra pergunta: que distribuímos com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de luta diária? Então a gente vê que tem muitas pessoas que são pessimistas e negativas. Muitas pessoas que parece que estão torcendo para que as coisas ruins aumente, para que aumente a desgraça, que aumente o sofrimento. E muitas pessoas que gostam de falar em coisas negativas e ruins. E essas pessoas se aproximam da gente. Quantos de nós conseguimos ouvir essas pessoas dizerem e virar para ela e fazer uma pergunta como essa? Fale algo positivo que te aconteceu hoje na sua vida. Ou conte algo que aconteceu ontem de bom na sua vida. Ou conte algo que aconteceu de bom na semana passada, no mês passado, no ano passado. Por quê? Porque tem pessoas que estão tão impregnadas de negativismo, de coisas ruins, que elas não param para pensar na dádiva da vida, nas coisas maravilhosas que Deus está trazendo para a nossa vida. Porque como na mensagem inicial a gente viu aqui que André Luiz coloca que geralmente o mal é o bem mal interpretado, e muitas pessoas estão presas a esse bem mal interpretado. Porque Deus, Ele tem uma bondade imensa para conosco. Deus, esses problemas, essas dificuldades, os espíritos dizem que é a mão de Deus agindo com bondade sobre a nossa vida. Só que nós temos uma visão distorcida. A gente interpreta como sofrimento, como dificuldade, não me deixando ser feliz e ter paz. E com a doutrina espírita, nós estamos aprendendo com os ensinos dos espíritos que esses sofrimentos, que esses problemas, essas dificuldades são desafios que estão testando em nós a nossa fé, a nossa coragem, o nosso perdão, tudo aquilo que Jesus ensinou. Porque a doutrina espírita vem confirmar o que Jesus disse e trazer novos elementos para a gente construir na mente da gente uma perspectiva de um futuro melhor, que nós podemos viver e sermos melhores, né? Então, quando Emmanuel pergunta: que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Será que a gente está compartilhando no WhatsApp coisas boas e positivas, otimistas?
Será que a gente publica no Facebook, no Instagram, coisas positivas, aí tirando de lado os nossos pontos de vista de política, de religião, de cultura, os nossos pontos de vistas que mexem muito com a intimidade das pessoas? Será que a gente está compartilhando, conforme ele pergunta, que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Mais esperança, mais confiança? Ou nós estamos colocando fogo na fogueira? Ou nós estamos colocando lenha na fogueira, como diz o ditado? Tá lá, na maior discussão, na maior briga, eu venho e coloco algo mais negativo. Aí a gente vê essas perguntas de Emmanuel. O que temos de nós próprios para dar? Aí a gente vai descobrir que caridade não é só dar pão, sopa, alimento, roupa. É a gente ser tolerante. É a gente falar de coisas positivas. E isso não é pregação. Não é você ficar pregando a doutrina espírita para os outros. É você falar de coisas positivas. E muitas vezes sem dizer nada sobre religião. Sem precisar dizer, mas na doutrina espírita fala que é assim. Não. Dizer, eu estou aprendendo que o comportamento humano, que o ser humano, que a alma, que os sentimentos. Nós podemos compartilhar conhecimento espírita sem dizer que é espírita. Isso é praticar a caridade também. E ele pergunta, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? E a última pergunta que ele faz, meus irmãos, qual é o estoque de nossos sentimentos? Aí ele vem falar uma coisa muito importante. Por quê? Se a gente olhar, nós temos estoque de roupas. Olhar o nosso guarda-roupa, nós temos um estoque de roupa que a gente olha lá, escolhe a roupa que quer. Se a gente for na geladeira, tem estoque de comida, de alimento, no armário. Temos aí estoque de sapato, de remédio se precisar, nós temos uma farmacinha. Mas Emmanuel pergunta, qual é o estoque dos nossos sentimentos? Por quê? Porque como somos espíritos de passagem por este mundo, pelo planeta Terra nessa encarnação, logo a gente vai voltar para casa, que é o plano espiritual. E quando nós estamos no mundo físico, aqui encarnados num corpo como nós estamos, nós vamos passar por provas ou expiações. É o caminho da evolução. Que somos espíritos em aprendizado, então vamos passar por provas e expiações. Aí a gente pensa, olhando para trás, quantos problemas a gente já venceu? Quantos desafios, quantas dificuldades a gente conseguiu passar por ele sem se comprometer moralmente? Cada vez que a gente vence um desafio, a gente fica mais forte, mais corajoso e com mais fé. Quando Emmanuel pergunta qual que é o nosso estoque, qual é o estoque dos nossos sentimentos, é exatamente por isso. Por quê? Porque as provas, as expiações, os ditos problemas, sofrimentos e dificuldades vão necessitar do estoque dos nossos sentimentos, que é a nossa coragem, que é a nossa benevolência, que é a nossa fraternidade, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Qual que é o estoque dos nossos sentimentos? Porque nós conseguimos vencer uma prova grande, vamos dizer aí semana passada, mês passado, ano passado, ótimo. Mas o que está por vir? O que Deus ainda vai nos convidar? Porque se eu estou num caminho de construção, de autoconhecimento, autoiluminação e autotransformação, eu estou me tornando uma pessoa mais esclarecida. Então é provável que os problemas virão maiores. Qual que é o estoque dos meus sentimentos para superar um problema maior do que eu já tive? Para algumas pessoas, os problemas maiores que elas sofreram ou passaram nessa encarnação foi o desencarne do pai, da mãe, de um filho, do marido, da esposa, o desencarne de um irmão, de um avô, que a pessoa tem dificuldade de superar. Vamos dizer aí outros tipos de problema, né? Ou sofrimento. A pessoa passou por um câncer, passou pelo tratamento, superou e hoje está curada. Ela sofreu um acidente e não aconteceu nada com ela. O carro, a moto, o ônibus estraçalhou, mas ela saiu com poucos arranhões. E o que Deus vai exigir mais da gente? Sacrifício. Então qual que é o estoque dos nossos sentimentos? Será que nós estamos preparados para desencarnar também a qualquer momento? Quantos espíritos
que estiveram encarnados como nós estamos, estão do outro lado desesperados porque não queriam morrer, porque acharam que não era o momento certo dele morrer, que queria continuar vivo. E esses espíritos estão presos aos corpos no cemitério, estão habitando a mesma casa que moravam enquanto encarnado, convivendo com os familiares. Então qual que é o desafio que a vida vai nos convidar? Qual que é o nosso estoque de sentimento para superar esse desafio? E ele pergunta também, que tipo de vibrações espalhamos? Porque como tudo é energia, não é apenas aquilo que eu falo, que as pessoas estão ouvindo, não é apenas o meu comportamento, mas aquilo que eu penso e que eu sinto está irradiando a minha volta. Então Emmanuel pergunta, que tipo de vibração espalhamos? Como que estão as nossas vibrações, né? E ele segue aqui dizendo, para difundir a bondade, seria para a gente praticar e difundir e espalhar a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Seria, para a gente demonstrar que nós temos fé, que nós temos coragem, que nós temos perseverança, a gente não precisa ficar com alegria escancarada, rindo, como ele diz aqui, né, estridente, ou sorrisos baratos. Mas para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro da amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos rodeiam perto e longe. Então a gente pode distribuir esperança, a gente pode distribuir alegria sem exageros. E ele coloca aqui sempre, é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, querendo dizer que a prática da caridade material é reduzida, que isso fique claro, né? Que os espíritos, tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles, coloca isso. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende a luz para a ignorância. Então seria, aquele que não esquece uma ofensa, ele está deixando de praticar a caridade. Aquele que não se dispõe a servir, se de repente ele é convidado a lavar o chão, lavar o banheiro, limpar uma coisa, fazer alguma coisa que para ele é humilhante, ele não está praticando a caridade diretamente, ou que não acende a luz para a ignorância, né? Seria a gente pensar, voltando aqui o que Emmanuel diz, né? É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, mas que não esquece a ofensa, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. É falta de caridade. Quando a gente não esquece uma ofensa, uma humilhação, uma palavra que alguém disse, é falta de caridade. Quando a gente não se dispõe a servir, achando que a gente só está aqui para fazer coisas de grande destaque, como se a caridade tivesse palco, né? Ele coloca dizendo, o aviso do instrutor divino que é Jesus, nas anotações de Lucas, onde ele diz que dai antes esmola do que tiverdes, Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 41, significa, dai esmola de vossa vida íntima, dai esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque em verdade o amor que se irradia em bênçãos de felicidade e trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todas. Então, quais são as dádivas maior de todas? Que é exatamente ser dedicados ao próximo, o amor que se irradia em bênção de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a maior dádiva de todos. E aí fica essa pergunta, meus irmãos, para a gente refletir, dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Como Joana de Ângeles diz, quando alguém chora acoimado por este ou aquele problema, fácil é participares do seu drama, dilatando esforços para diminuir o padecimento. Ante a fome ou a enfermidade, experimentas o apelo aos elevados sentimentos que te concitam ainda a ajuda automática e rápida. Sem dúvida, todo socorro
que se oferta a alguém que sofre é de relevante significação. É importante a caridade que, conforme Joana de Ângeles diz, mata a fome e resolve um drama do momento. Mas Emmanuel diz que é sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago. Mas ele ressalta: a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revela, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão, agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinando a solidariedade. Mas dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Nesses dias onde muitas pessoas estão tendo que conviver com o marido, com a esposa, com o pai, com o irmão, ou sozinhas, mais ainda dentro de casa com esse isolamento, qual que é a maior caridade que nós podemos oferecer? É a que temos ou a que detemos nessa convivência? Estamos sendo convidados a estando longe da casa espírita, a construir dentro da nossa casa íntima esse reino de Deus que tanto Jesus nos propôs. Nós precisamos, é importante ir ao centro espírita, é maravilhoso estar com os companheiros, recebendo os fluidos dos benfeitores, mas nós estamos sendo convidados a construir esse refúgio da casa espírita dentro da nossa casa, praticando o evangelho, fazendo o evangelho no lar, nos tornando pessoas mais conectadas com os espíritos das altas esferas. E nessa proposta de Joana de Ângeles, participação na felicidade, nós podemos participar da felicidade do nosso próximo, não apenas dando coisas, mas nos dando e vibrando positivo para que a nossa casa seja um ponto de luz onde nós estamos para o resto do planeta, para todo o universo. Porque ao sairmos desse isolamento, que nós possamos sair mais fortes, mais corajosos, mais conscientes de que a compaixão, a solidariedade e a caridade vai além de dar isso que Emmanuel fala, né? Que agasalho, remédio, distribuir pão. O que detemos dentro de nós para dar para o nosso próximo? Que possamos nessa noite, encerrando a nossa fala, agradecidos aos companheiros, dirigentes e trabalhadores da Casa Espírita André Luiz, que todos estamos aí com a saudade imensa de estar presente, de estar no trabalho, de estar com os companheiros. É gratificante, agradecido a essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo, que tanto tem nos consolado e orientado nessa encarnação, o quanto estamos melhores hoje do que há 10 anos, do que há 5 anos, né? Quando tivemos contato com a doutrina espírita, há 30 anos, aqueles de nós que estamos vivendo a experiência de nos proporcionar a sermos melhores, né? Então que possamos refletir aí, participação na felicidade e levarmos para esta noite, nesta palestra que nós estamos aqui refletindo sobre Jesus e sobre a doutrina espírita, e essa reflexão que Emmanuel nos traz. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando com os outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque dos nossos sentimentos e que tipo de vibrações estamos espalhando? Que Jesus continue nos abençoando e que possamos seguir em frente, fortes, corajosos. Que dias melhores virão quando nós estivermos melhores. Que nós não esperemos ações do governo municipal, estadual, federal para que a vida seja melhor. Que nós possamos ser um ponto de luz e pessoas melhores onde Deus nos colocou e onde nós estamos. Agradecidos pela oportunidade de falar mais uma vez aos companheiros, vamos fechar os nossos olhos, procurando sentir a presença dos benfeitores amigos, em especial do nosso anjo guardião que nos acompanham. Sabemos que os espíritos amigos conectados conosco estão aí em cada lar, aqui conectado. Pedimos que neste momento possa derramar uma cascata de luz sobre nossa cabeça, o nosso corpo, nos banhando, fortalecendo os nossos propósitos no bem, recebendo um passe amoroso dos benfeitores, que essas energias possam penetrar as nossas células
entrar na nossa corrente sanguínea, envolver cada órgão interno, os nossos sentidos, trazendo mais equilíbrio, mais paz e mais tranquilidade, mais saúde para o nosso corpo e o nosso espírito. Que possamos, Jesus, ser merecedores de todas essas bênçãos e distribuí-las com aqueles que estão conosco no dia a dia. Envolva a nossa Casa Espírita André Luiz, os seus trabalhadores nos 2 planos da vida, aqueles que a dirigem também nos 2 planos da vida, envolvendo todos aqueles que nesses 30, 40 anos bateram a porta desta casa de luz, procurando a Ti, Senhor, e a Deus nosso Pai. Envolva os nossos lares, aqui representados por cada um de nós. Envolva aqueles nossos companheiros que têm se sentido aflitos, angustiados, depressivos, aqueles que têm pensado no suicídio, aqueles que têm pensado em desistir da vida. Que essas energias que nos envolvem possam chegar aos corações sofridos, solitários e angustiados, que estão passando fome, que estão desempregados, aqueles pessimistas, negativos, envolvendo aqueles de nossos irmãos que levantam a mão para bater, para matar, que abrem a boca para ferir, para humilhar, para perseguir. Mas envolva, Senhor, também os trabalhadores da Tua seara, que estão espalhados por todos os cantos deste planeta, levando a esperança, a confiança, a paz e a fé. Envolva o nosso Brasil, envolva o nosso anjo Ismael, que é o espírito responsável por este planeta, que toque, consiga envolver o coração dos nossos governantes de todas as esferas e cada um de nós, onde nós estamos, para sermos homens e mulheres de bem. Ampare e nos ajude, envolvendo os nossos companheiros que estão nos hospitais, pelas ruas, embaixo de ponte, de viaduto, os que se drogam, que se alcoolizam, os que estão aí, Senhor, sem esperança, e envolvendo aqueles que levam a esperança a esses corações onde quer que estejam. Muito obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Muita paz, meus irmãos. Um abraço fraterno e um beijo na alma de todos. Fiquem com Deus.